Boa noite. Boa noite, graça e paz, que você seja muito abençoado nessa noite. Pode ligar as luzes, por favor? Peço que você, para esquentar um pouquinho, cumprimente algumas pessoas aí próximo de você, dê aquele aperto de mão caloroso. Se você não conhece a pessoa, se apresente, diga que ela é bem-vinda na Igreja da Família Cristã. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus abençoe sua vida. Você que já cumprimentou e foi cumprimentado, pode tomar o seu lugar. O clima pode estar frio, mas o nosso coração vai ficar aquecido com a presença de Deus. Deixe o Espírito Santo aquecer a sua vida, que o fogo do Espírito possa vir sobre você hoje, animar o seu coração. Muita graça, muita paz a todos os irmãos, amém? Que você seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado aí por nós hoje à noite. E hoje à noite nós queremos falar sobre um personagem que não é muito falado, né, na palavra de Deus. O nome dele é Obed-Edom, tá? Obed-Edom. Até eu me atrapalhei aqui, porque ele realmente é desconhecido, né? O segredo da casa de Obed-Edom. Essa é o tema da mensagem dessa noite. Eu queria que você colocasse uma das suas mãos assim para cima agora, tá? Isso aqui vai ser um símbolo de fé, um símbolo de entrega nessa noite, da sua vida e da sua casa para Deus. Senhor, santifica nossas mãos nessa noite. Santifica com elas o nosso coração, a nossa vida, o nosso entendimento. Agora coloca a sua mão na cabeça, assim, ó. E em nome de Jesus, Pai, que Tu nesta noite ensine a Tua palavra à minha mente, ao meu espírito, para que nós possamos, ó Deus, ser fortalecidos e possamos ser, ó Deus, inabaláveis na nossa fé e na nossa entrega ao Senhor Jesus. Abençoa a minha mente, abençoa o meu espírito nessa noite, para que todos nós aqui saiamos vitoriosos com essa palavra nesta noite. E se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, vamos ver quem era Obed-Edom, né? Esse cara que surge na Escritura como alguém muito abençoado por Deus. Abra sua Bíblia ou acompanhe na tela, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12. Eu vou apenas me restringir a esses dois versos, porque depois eu vou contar toda a trama, toda a história, tudo que envolveu esse personagem, tá? E o porquê, não é? Ele aparece e logo some da Bíblia. Mas tem uma importância fundamental, uma lição para os nossos dias. Então acompanhe aí na tela ou na sua Bíblia. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom o Giteu, 3 meses. E Deus abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. E então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, ou seja, para Jerusalém, não é? Da casa de Obed-Edom à cidade de Davi, que é Jerusalém, com alegria. Vamos falar um pouquinho sobre a arca de Deus, né? Talvez vocês já ouviram falar alguma coisa sobre a arca de Deus e o que ela representa para nós. Pode passar a tela aí, vai passando, né? Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que a arca de Deus representava, na época do Velho Testamento, a própria presença manifesta, a própria presença de Deus no meio do povo de Israel. Quando eles saíram lá do Egito, chegaram no Monte Sinai, Deus começou a dar, não é, os 10 mandamentos, as leis, e começou a falar sobre o tabernáculo, as medidas, e um dos itens que não podia faltar ali no Santo dos Santos também era a Arca da Aliança. Era uma representação da aliança de Deus com as pessoas, com o seu povo.
né? E era também um símbolo da adoração a Deus, não é? Todos os levitas, todos os que eram encarregados do louvor, eram para dançar, cantar, acender incenso ao redor desse símbolo, dessa arca, a fim de que houvesse muito louvor e adoração também dentro do tabernáculo, certo? Pode passar aí. Dentro da arca haviam 3 itens. Diga comigo, 3 itens. Obrigado, você está acordado. Vamos lá, né? O primeiro item era o maná. O maná era para representar todo o alimento, toda a provisão de Deus para o seu povo. A bênção que veio no deserto, quando eles estavam reclamando, pensando nos pepinos, nas cebolas do Egito e dizendo: Moisés, por que você nos trouxe para cá? E reclamando da liderança de Moisés. Aí o Senhor começou a prover maná e codornizes. Então havia maná dentro dessa arca, dizendo que a provisão de Deus, a bênção de Deus sempre estará no meio do seu povo. Deus provê para você, querido. Deus é um Deus que está interessado sempre em dar ao seu povo aquilo que ele precisa. Não o que você quer, mas o que você precisa você terá na sua vida. Terá, tá? O maná, a provisão material. Também uma segunda coisa que havia dentro dessa arca era a vara de Arão, que tinha germinado, inclusive. Era uma vara seca que foi colocado ali no meio de outras varas, e Deus falou: aquela vara que germinar, essa será a vara de Arão. E ela foi colocada também dentro da arca de Deus para representar o sacerdócio de Deus. Não apenas a provisão de Deus, mas sim pessoas ministrando a palavra, pessoas representando o povo diante de Deus. Não é? A vara de Arão é justamente essa simbologia do sacerdócio de cada um de nós, né? E das pessoas naquela época. E finalmente, uma outra coisa muito importante, o outro item fundamental, que foi colocado dentro da arca, foram as tábuas da lei. Aquelas próprias tábuas que foram escritas, não é? Pelo dedo de Deus. O Senhor ditou e o Senhor também escreveu aquelas tábuas, não é? De pedra, os 10 mandamentos ali colocados. Então a lei de Deus estava ali dentro. Ou seja, a simbologia de que o povo de Deus vive pela palavra. Não vive de sentimentos, não vive de tempos, não é? Que muitas vezes são nebulosos, são difíceis para nós, as circunstâncias às vezes nos engolem, não é? As coisas que nós percebemos em nosso governo, em nossas circunstâncias políticas, nos decepcionam tanto, mas nós não vivemos disso. Nós vivemos em primeiro lugar, da provisão de Deus, amém? Nós vivemos ministrando a Deus e nós vivemos da palavra de Deus. Esses 3 itens estavam dentro dessa arca da aliança de Deus. Vamos seguindo aí, pode ir passando, tá? Os símbolos para nós hoje, já que nós não temos aqui no templo uma arca, né? Temos um baú aqui, mas não temos arca, tá? Nós não temos arca, nós não vivemos mais disso. O tempo passou. Qual é a simbologia, não é, dessas coisas para nós no dia de hoje? Tá? Pode passar aí a próxima tela, por favor. Tá? O maná quer dizer o quê? O próprio Senhor Jesus. Porque se o maná foi enviado do céu para saciar a fome dos israelitas no deserto, numa época em que eles tanto reclamavam, de tanta fome, ou então de desejos por aqueles itens, não é? Aquelas iguarias do seu tempo de escravidão. A Bíblia diz que Jesus também é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a sua e a minha alma. É o maná de Deus. Essa é a simbologia. Então, o maná de Deus, ele já veio, ele está dentro de você, amém? Você agora é a arca de Deus. Deus está depositando dentro de você coisas preciosíssimas. Preciosíssimas. Você vai recebendo essa provisão da palavra do Senhor, do pão vivo que desceu do céu. A vara de Arão, o que significa? O pastor Felipe e eu não temos um cajado aqui que fica florescendo, mostrando para vocês que nós somos os espirituais e vocês não. Todos nós somos sacerdotes de Deus.
todos nós recebemos o ministério de levar a nossa família, a nossa rua, nossas pessoas que estão, não é, ainda longe de Deus, fazer uma ponte com eles para Deus. Sacerdote quer dizer aquele que constrói pontes. Aquele que constrói pontes. Tem um candidato muito maluco nos Estados Unidos que quer construir muro. Nós não construímos muro. Nós construímos pontes. Amém? Quem é cristão não constrói muro. Não faz muro para o vizinho. Não faz muro com a mulher. Não faz muro com os filhos. Nós construímos pontes. Diga comigo, sacerdote constrói pontes. Não muro. Então abaixo os muros. Amém? Então essa é a simbologia do nosso sacerdócio cristão. Nós somos chamados por Deus para construir pontes, irmãos. E nós temos esse maná já dentro de nós. E em último lugar, não é? Nós temos também tábuas. E a Bíblia diz que essas tábuas agora são escritas no coração. No coração. A Bíblia não foi escrita só em papel. Não é? Como se ela fosse um objeto mágico, aberto no Salmo 91 lá na nossa sala, para nos proteger de mal olhado, e aqueles bichos todos, que a gente muitas vezes entra nessas coisas malucas. Não tem nada a ver isso, pessoal. Você pode deixar em qualquer salmo. A Bíblia por si só não vai proteger você. Agora, se esta Bíblia está escrito nas tábuas do teu coração, se essa palavra incendeia você, se ela te eleva a um nível mais alto com Deus, querido, então a sua arca está abençoada, a sua vida está protegida, você está realmente dentro da vontade de Deus. Então lembra bem, nós não temos arca hoje em dia, nós não vivemos mais no Antigo Testamento, mas isso é um símbolo do que haveria de vir. O pão vivo, o sacerdócio e a própria palavra de Deus habitando no coração. Vamos tocar para frente aí. Quando Davi assumiu o reinado depois de Saul, não foi tão fácil assim. Não foi simplesmente sentar no trono dourado do Saul e dizer, agora eu sou o rei aqui, e vocês sabem, ele governou durante 40 anos. Não foi assim. Ele precisava primeiro vencer todos os inimigos ao seu redor, e havia muitos. Então ele começou a derrotar os inimigos e estabelecer as fronteiras. Tinha os jebuseus, tinha os filisteus, toda uma turma aí que queria se apossar, não é, do vácuo de poder. Né? Esse menino está chegando ao trono, ele não conhece nada dos ditames, das politicagens. Nós vamos tirar esse homem do poder, diziam os filisteus. E os filisteus fizeram mais, eles roubaram essa arca do povo de Deus. E durante 20 anos, essa arca esteve na casa de um cara chamado Abinadab. E você não ouve nada, nenhum sinal de bênção de Deus na casa de Abinadab. Durante 20 anos era um objeto largado num canto, sabe aquele canto do seu marido que fede? Aquele canto lá, aquele canto que só... Ele diz, não mexe aí! Não mexe aí que esse é o meu cantinho. Não é assim? Aí você abre aquilo, está fedido, tem coisa lá que você não entende, mas ele diz, não mexe aí. Pois é, assim era a arca do Senhor lá na casa do Abinadab. Era um objeto qualquer num canto. Não abençoou o Abinadab. Por que será? Por que será? Primeiro, porque Abinadab não tinha nenhum tipo de aliança com Deus. Não era convertido. Abinadab, nós sabemos, era filisteu. Não era do povo de Deus. Não tinha intimidade com o Senhor. E quem não tem intimidade com o Senhor pode ter o objeto mais esplendoroso, a maior Bíblia King James, daquela com letra, não é? Aquela com a aba dourada que você abre assim, já te dá um... Né? Você fica já meio obscurecido. Você pode ter a maior coleção de comentários bíblicos do melhor, não é, exegeta possível, e você não vai ser abençoado, porque o teu coração, querido, não tem aliança com Deus. E durante 20 anos essa arca estava esquecida na casa desse homem, o Abinadab,
e a Bíblia não menciona uma linha, uma vírgula, um traço qualquer de bênção de Deus, de prosperidade de Deus na vida de Abinadab. E isso me causa espécie, porque nós vamos daqui a pouco já ver a diferença que faz, não é? Que fez essa presença de Deus na vida do Obed-Edom. Tá? Então, essa arca, na verdade, começou a acontecer o contrário. Não é? No meio dos filisteus, sabe o que começou a acontecer? Eles começaram a perder todas as guerras para Davi. Então a presença naquela arca, na casa do Abinadab, na verdade foi o juízo de Deus. Deus começou a estabelecer vitórias para Davi. Não é? Então, se você está contra Deus, andando contra Deus, na verdade, tudo aquilo que era para ser bênção na sua vida, vai se tornando maldição. Tudo aquilo que que Deus intentava para você, para te abençoar, na verdade está jogando contra você. Porque, em primeiro lugar, querido, você precisa render o seu coração, para que a tua arca comece a ser preenchida com a palavra, com o sacerdócio, não é? Com a presença do Espírito Santo dentro da sua arca. Então o Davi, ele recebeu uma boa notícia, dizendo que os filisteus iriam devolver a arca. Esse objeto não nos abençoa. Nós pensávamos que estávamos usurpando aqui a bênção de Deus, do povo de Deus. Pelo contrário, trouxe maldição, porque eles não tinham aliança com Deus. Então, ao receber essa notícia, a Bíblia diz, pode passar, a Bíblia diz que foi feito um carro de boi novinho, 0 quilômetro, né? Um boi MW da época, ok? Um boi MW último tipo, 2 boizinhos na frente, e a arca sendo levada no meio. Só que isso era um método filisteu de levar a arca. Deus não falou para levar assim. Sabe como é que era para ser levado? 4 sacerdotes, um em cada lado, e todos eles debaixo de uma vara, não é? Não deveriam tocar a arca, eles simplesmente iam de passinho em passinho, fazendo sacrifícios a Deus, e levando essa arca com muita solenidade. Colocaram num carro de boi. Tá? Colocaram no carro de boi, e começaram a viagem, o Davi muito animado. A Bíblia diz que ele dançava e pulava na frente da arca, que nem um doido. E até a Milcal, que era, acho que a filha ou a esposa dele, olhava para ele e repreendia o Davi, dizendo, mas que palhaçada que você está fazendo, você parece um doido. E o Davi falava, mas eu estou adorando a Deus, como deve ser adorado, as pessoas devem adorar junto a essa arca. Não é? Então, com esse carro de boi, foi levado à frente, o Davi muito, muito contente, muito feliz, por finalmente receber de volta a arca de Deus. Mas eles se esqueceram da palavra. E você sabe que carro de boi é assim, chega uma hora em que tem alguma coisa no meio do caminho. Né? E esse método filisteu aí, simplesmente foi maldição para eles também. Olha a próxima tela. Tá? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra desestabilizou os bois. E desestabilizou aquele boi MW. Tá? E a reação natural de um dos levitas que estava ali, disse assim, não vou deixar a arca do Senhor cair, e foi lá e meteu as 2 mãos, o Uzá, o nome dele, né? Coitado, foi o zapeado mesmo, o zap, né? E morreu na hora. Método do filisteu. Método de fazer as coisas, dando uma ajuda para Deus. E nós somos muito bons nisso, né? Os crentes sempre acham que sabem a vontade de Deus em todos os momentos. E muitas vezes queremos ajudar a Deus, né, fazendo com que Ele, então, nós estabeleçamos a nossa vontade para Ele. E quando Davi viu aquilo, ele parou de dançar. Nossa, morreu uma pessoa aqui do nosso meio, do nosso sacerdócio, dos nossos levitas. Ele morreu, porque tocou na arca do Senhor. Eles haviam esquecido a palavra, eles sabiam lutar, eles eram agora guerreiros vencedores. O Senhor entregava os inimigos nas suas mãos, começaram a ganhar as batalhas, Davi não perdia uma. Mas uma coisa estava faltando no meio do povo de Israel.
Eles tinham esquecido de ler a palavra. E a Bíblia diz que que o povo de Deus perece por falta de conhecimento da palavra. E quando nós começamos a esquecer a palavra de Deus, nós começamos a fazer coisas de um método filisteu, um método estranho para Deus. Queremos ganhar o favor de Deus, não com a palavra, não sobre aquilo que a palavra fala e discorre para nós como vontade dele, mas sim como aquilo que nós achamos, e nós apregoamos para Deus a nossa vontade. O Davi, então, olhando aquilo, disse, olha, não vou levar essa arca, não vou correr um outro risco. Vai que os bois tropecem de novo. Vai que essa arca entra lá em Jerusalém e as pessoas vão começar a querer tocar e morre todo mundo. Não pode ser tocada essa arca. Ele tomou uma decisão. Nós vamos levar essa arca aqui pertinho para a casa do primeiro levita que está aqui próximo. E o nome dele era Obed-Edom. Não é Edredom, mas é Obed-Edom. O cara recebeu a arca de graça. De graça. Não pediu, rei, leva lá em casa que eu moro mais perto. Não, Davi falou, estou assustado, vou ter que ler a palavra do Senhor, vou ter que me debruçar, estudar de novo a palavra, ver o que a palavra diz sobre a arca. Até lá nós vamos tomar uma decisão. Vamos fazer isso. Então o Obed-Edom recebe então a arca de Deus de graça. Veja a próxima tela aí, que fala o seguinte, que casa abençoada sempre é notícia. Amém, pessoal? Casa abençoada, quando os irmãos começam a ser abençoados, que vira notícia rapidinho. A gente já sabe, lá está acontecendo uma coisa, naquela outra casa está sendo abençoada, ou aqueles irmãos ali estão se convertendo. Hoje já veio uma irmã falando aqui, a minha família esteve comigo hoje. As bênçãos começam a surgir nas casas abençoadas por Deus e viram notícia. Querido, eu quero que a sua casa vire uma notícia. Uma notícia de que Deus está trabalhando na sua casa, na sua família. E não esqueça, quando é que isso começa? Quando nós abrimos a nossa casa e recebemos a presença de Deus na nossa casa. E só bastou 3 mesinhos só, 3 meses, diz a palavra do Senhor, que essa arca transformou, a presença de Deus transformou a vida de Obed-Edom e todos os seus familiares e se tornou a casa, não é, do momento, vamos dizer assim, a casa cuja presença de Deus era notória em todo Israel. Notícia nacional. Nacional. Mas por quê? Eu vejo algumas coisas em Obed-Edom que deveriam também ser para nós um exemplo de vida. A Bíblia diz que ele recebeu com alegria a arca. Ele não ficou assim, meu Deus, morreu um aí, agora o cara traz aqui em casa, e agora? O que nós vamos fazer com esse objeto? Ele não ficou assim. Né? É que nem alguns irmãos, assim, quando a gente diz, vamos fazer célula na sua casa? Não, lá em casa não, porque tem uma cristaleira lá, que a criançada vai mexer, vai quebrar. Irmão, guarda a cristaleira. Ah, não dá porque o pessoal vem com barro no sapato. Você não tem... Receba os irmãos que vão na sua casa com alegria. Receba. Segundo lugar, ele honrou a presença de Deus. Querido, ele não estava ali para brincar, ele honrou a presença de Deus. Diferente de Abinadab, ele adorava a Deus todo dia na presença daquela arca. Certamente dançava, dizia, que privilégio, nós temos a presença de Deus aqui na minha casa. Querido, que diferença quando você recebe assim os irmãos numa célula, por exemplo. Aquilo vai transformar a tua família, a tua casa. Vai transformar. Porque você está recebendo quem? As arcas vivas de Deus. Eu e você, quando temos Jesus, o Espírito Santo, somos um ministro de Deus. Você está recebendo arcas vivas de Deus. As tábuas escritas no coração. Receba e você vai ver como é transformada a sua casa. Não ligue para
para as coisas materiais, essas você vai deixar aqui um dia. Mas receba a bênção que Deus tem reservada para você dentro da sua casa, meu irmão. O Obed-Edom entendeu isso e foi tremendamente abençoado por Deus. Vamos continuar aqui vendo o que mais aconteceu ali. Eu quero que algumas lições, não é, comecem a entrar no teu coração, no meu coração. A primeira delas é: quando nós recebemos Jesus em nossa casa, nós somos tremendamente abençoados. Amém, irmãos? Todos os que receberam Jesus, pode ser um só, uma pessoa só, mas aquilo já é uma arca dentro de casa. E você, a sua presença com Jesus vai começar a modificar relacionamentos, porque você vai começar a perdoar, deixar de falar palavrão, deixar de mentir. Você vai ser uma pessoa abençoadora daquele lar. Segundo lugar, a Bíblia diz que casas abençoadas são aquelas que acolhem os irmãos. Quando você acolhe um irmão, um estrangeiro, um órfão, uma viúva, você está cuidando da verdadeira religião, diz a palavra do Senhor. Acolha as pessoas, receba uma célula, receba servos de Deus ali. Terceiro lugar, casas abençoadas honram a palavra. E honrar a palavra não é só colocar no Salmo 91, como eu falei, dando um lugar de destaque, colocando uma luz em cima. Aquilo não vai sair dali poder para você. Agora, se você guardar a palavra no seu coração, Salmo 119, aí sim, a bênção de Deus começa a fluir. Honre a palavra, leia a palavra, medite nela. Casas abençoadas abençoam pessoas ao seu redor. Querido, como é triste quando a gente ouve assim de que casa de crente está se tornando local de pugilismo. Né? De pugilismo. Vê quem que ganha o fight lá em casa. Fight. Até nos Estados Unidos tem um ditado, Mennonite fight, fight. Né? Gente, nós queremos abençoar as pessoas ao nosso redor. E finalmente, casas abençoadas viram notícia. Hoje em dia a gente olha para os jornais e vê casas não abençoadas. Suicídios, morte, estupro. Isso vira notícia. Mas que tal a gente começar a propagar aquelas casas que viram notícia porque tem a presença de Deus? Vamos fazer diferente? Vamos colocar no Face, quando você é abençoado. Vamos colocar no WhatsApp, não é? Como o Senhor tem abençoado a sua casa. E olha o versículo que está do lado aqui, leia comigo. O versículo que está do lado aqui. Vamos lá? E o Senhor abençoou a sua família e tudo que possuía. Está fraquinho, vamos lá. E o Senhor abençoou a sua família e tudo aquilo que ele possuía. Isso é a família do nosso amigo, né, Obed-Edom. Quais são algumas lições para nós rapidamente, antes da ceia nessa noite? Em primeiro lugar, abra sua casa para a presença de Deus. Abra sua casa para a presença de Deus. Pode ser uma célula, pode ser uma visita, podem ser irmãos em Cristo. Talvez muita coisa poderia mudar se você tivesse uma atitude diferente em relação aos irmãos em Cristo. Irmão em Cristo não é atrapalho. Às vezes a bênção de Deus vem por causa dos irmãos. Porque um irmão cheio do Espírito Santo pode incendiar, no bom sentido, toda a sua casa, a sua fé. Traz alegria. Traz a alegria do Senhor para você. Você começa a ser renovado. A sua fé que estava mirradinha começa a crescer. Você começa a glorificar a Deus, você começa a pular, você começa a dançar de novo, e a alegria do Senhor entra na sua casa, porque as arcas do Senhor, através das pessoas, estão chegando até você. Receba os irmãos, invista nos irmãos, abra a sua casa, porque em abrindo a sua casa, você não sabe o que Deus vai fazer em seguida. Você não sabe. Em segundo lugar, cultive a presença de Deus. Assim como o Obed-Edom, ele cultivava aquilo ali. Aquilo não era um objeto, uma relíquia. Aquilo não era mais alguma coisa que ele recebeu. Não, aquilo era o objeto. É lá no meio da sala.
E toda vez que eles acordavam, faziam festa, possivelmente, ali. Para nós hoje significa, leia a palavra. Leia, leia, leia. Porque senão você vai se tornar um analfabeto bíblico. Analfabetos bíblicos cometem besteiras. Começam a fazer o que Deus não ordenou. Não é? Começam a tergiversar, a teologizar coisas que Deus não falou. Gente, leia a palavra, vamos voltar para a palavra, sempre, porque assim você está cultivando a presença de Deus. Crie ambientes de louvor. Como é triste quando casas de cristãos louvam a todas as outras coisas, menos a Deus. Coloca um sonzinho lá, não tão alto para não perturbar vizinho, né? Porque às vezes você quer evangelizar vizinho através do teu louvor alto. Isso desevangeliza, tá? Isso é um desserviço ao cristianismo. Coloca num som assim mais tranquilo, né? Para o pessoal gostar e acompanhar você. Orem a sós e também juntos com a família. Tudo isso vai criando, não é, em nós um ambiente onde nós cultivamos a presença de Deus. Agora a próxima figura aí que eu quero mostrar aconteceu ontem. Essa é a turma de japonês lá de casa. Todo mundo parecido, né? Essa é a minha mãe, fez 75 anos ontem. E os meus 4 irmãos, 3 irmãos e mais uma irmã. Odair, Osmar, Osni, Olávio e Elizabeth. Ia ser Olívia Palito. Mas agora é Elizabeth. Meu pai partiu há 6 anos atrás. 7 anos atrás. Mamãe fez 75 anos, uma guerreira de oração, porque ela levanta de madrugada e ora por esse pecador. Esse irmão mais alto aqui é o Olávio. Esse, a gente orou 40 anos. Ele entregou-se a Jesus há poucos anos atrás. 40 anos. Ele não tinha a arca do Senhor Jesus na vida dele. Mas havia uma família. O outro, o Osmar, é muito parecido comigo. Menos pelo cabelo, lógico. Que ele tem, eu quase não tenho nada. Não é? Também voltou para Jesus e ele disse que ele chora cada culto, ele é sensível na presença de Deus. O outro apanhou demais, porque a gente era muito ruim, sabe, pessoal? Eu era muito ruim. Com aquele ali, mas ele se converteu a Jesus também e me perdoou. E o mais pecador de todos sou eu. Me tornei pastor. E essa risonha aqui na frente, a Elizabeth, que a gente não deixou ela se tornar Olívia Palito, ela é pastora. Servem a Deus lá em Rio Bonito também. E ele, o marido e a menina, servem a Jesus. O que eu estou falando? Quando você começa a cultivar e obedecer a palavra de Deus, as bênçãos vão correr atrás de você. Quando você começa a cultivar a presença de Deus e levar a sério, não adianta. A Bíblia diz que eles vão correr, elas vão te perseguir e elas vão te alcançar. A bênção de Deus alcança toda a sua casa. E louva a Deus pela dona Beth, 75 anos. Ela hoje me ligou dizendo, muito obrigado por ter ido ontem, abençoado lá. Mas ela lembrou da minha conversão, muito jovem ainda, lá por 16 anos de idade. Ela falou assim, você puxou a fila. Eu na verdade não fui eu. Ela puxava a fila. Ela orava pela gente de madrugada, com barrigão. Eu lembro disso. Ela puxava a fila. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Quem é que está puxando a fila? Quem é que está sendo o Obed-Edom da tua casa? Quem? Quem é que vai, não é, pagar o preço de obedecer a palavra
e começar a receber as bênçãos de Deus. Pode passar para diante. Isso aí foi só um exemplo, tá? Não me levem a mal. E aí as bênçãos começaram a chegar nos ouvidos de Davi, lá em Jerusalém. Ele começou ali a fortificar a cidade e disse, nós precisamos agora trazer a arca para cá. Os muros estavam prontos, os inimigos não tinham mais como chegar na cidade fortalecida e fortificada de Deus, Jerusalém. Então ele volta e diz assim, o quê? Uma pessoa só uma família sendo abençoada? Não, eu quero que essa arca volte a ter uma primazia no culto a Deus, lá na cidade de Jerusalém, na cidade de Davi, no monte de Sião. E aí o Davi voltou, ele já havia lido a palavra do Senhor, já sabia que não podia transportar através de BMWs, né? Mas sim através de sacerdotes. E diz a palavra que cada 6 passos que eles davam, paravam, faziam um sacrifício, se santificavam a Deus, mais 6 passos, paravam, e assim até Jerusalém. Então, o Davi ficou tão feliz, tão alegre, continuou dançando na presença de Deus, como um ensandecido assim, cheio do Espírito Santo. E a presença da arca de Deus em Jerusalém começou a abençoar o seu reinado durante 40 anos. E todos os lares, todas as famílias, o culto foi reerguido em Jerusalém, milhares foram abençoados, não só o Obed-Edom. Mas será que o Obed-Edom ficou assim, magoou, levaram a minha arca? Não, querido. A bênção de Deus continuou com a família do Obed-Edom. Você depois ouve que ele foi promovido, ele era um dos chefes lá do templo para Deus. Coisas maravilhosas continuaram acontecendo com Obed-Edom. Mas ele foi aquele iniciador, o precursor das bênçãos. Aquele que disse, olha, se você cultivar a bênção de Deus assim como eu cultivei aqui, é bênção nacional, querido. Ninguém segura essa nação. E ela está aí até hoje, Israel, para servir de testemunha a todas as nações, que uma nação desse tamanho abençoa muitas nações até hoje. Porque de lá veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que o teu lar, o meu lar, seja esse lar marcado pela presença de Deus. Eu quero começar aqui aquilo que nós começamos com os líderes também. Uma campanha, vamos lá, dos 7 minutos por dia, no mínimo. Eu estou fazendo vários períodos de 7 minutos por dia. Porque ninguém aqui começa orando 1 hora, ou lendo a palavra 1 hora. Se você está fazendo isso, continue, meu irmão. Continue. Mas cultivar a presença de Deus começa com poucos minutos. Eu estou sugerindo uma campanha aí de 1 mês, de 7 minutos. Tá? Depois eu sei que vai aumentar isso aí. Quem aqui não tem 7 minutos para Deus durante o dia? Levanta a sua mão, que eu vou quebrar o teu celular. Porque você tem tempo para tudo, e o WhatsApp ele depõe contra nós, né, irmão? Porque quem tem tempo para o WhatsApp tem 7 minutos para Deus, amém? No mínimo, tá? No mínimo, 7 minutos. E você vai começar com oração, você vai agradecer a Deus pelo seu dia, você vai começar a interceder pela sua família e pela sua célula, nominalmente. Nominalmente. Começa a incluir pessoas, não é? E abençoar pessoas. Quando você começa a orar pela sua célula, a célula é diferente. A célula é abençoada. Aquele irmão que você diz, nossa, como ele fala, ele parece uma bênção para você na próxima reunião. Deus faz um milagre. Tá? Na sua vida, primeiro, tá? E depois na vida dele também, tá? Interceda pela célula. Interceda. Comece a ler um trecho das Escrituras e receba as bênçãos de Deus que Ele quer derramar sobre você, e você, porque não tem nem 7 minutos para Deus, não recebe. Os anjos ficam tudo assim, ó, cheio de bênção nas mãos, e dizem, o cara não quer receber. Para quem que eu vou dar? E aí fica assim, retendo bênção. E Ele quer dar a bênção para você, irmão. Ele quer derramar sobre a sua vida as mesmas bênçãos de Obed-Edom, que começou sozinho. Depois de 20 anos de esquecimento daquela arca, a restaurar o culto a Deus em Israel. Não foi Davi, foi Obed-Edom. Amém? Gente, para terminar.
Todos nós temos pelo menos uma chave na mão. O que, pastor, o que você vai fazer com essa chave? Não vou pedir o seu carro, não. Pode ficar tranquilo. Isso é em outra igreja. Mas o que eu vou pedir para você é para você levar a sério a oração que eu vou fazer pela sua chave, para começar a abençoar o seu lar e para você destravar o teu coração para essa campanha. Amém? Pega a sua chave. Se você não tem, empresta uma. Tá? Homens, todos fiquem de pé, por favor, antes da ceia agora. Pega a sua chave, faz um barulhinho assim. Todo mundo, vamos lá. Faz um barulhinho. Ai, pastor, esqueci a minha chave no carro. Não tem problema. Tá? Pega a sua chave. Vamos parar de fazer barulho agora. Leva assim para Deus. Levanta a sua chave. Diga comigo, Senhor, eu quero, a exemplo de Obed-Edom, ser abençoado. Eu e a minha casa queremos essa bênção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos nós, meus pais, se tiver filho, é filho. Se tiver, ó Deus, noras, é noras. Todos nós, filhos, pais e todos os nossos familiares serão abençoados. Porque a arca do Senhor está no meu coração. É obra do Espírito. É obra de Jesus. Ele já está em mim. Ele me fortalece. Ele me ajuda. Ele me abençoa. E inclusive, as suas bênçãos me perseguem. Correm atrás de mim. Nem preciso correr atrás delas. Porque elas me alcançam. Elas estão ao meu encalço. Elas estão vindo, Senhor. E eu as recebo em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, nessa campanha. Dos 7 minutos por dia, no mínimo. A interceder. A colocar a minha vida em ordem. E a voltar a cultivar a Tua presença. Tua presença é tudo que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, sacuda a sua... barulhinho santo aí. Amém? A gente não tem arca, tem que se contentar com essas coisas. Deus abençoe você. Pode sentar um minuto? Vamos sentar um minuto? Aleluia. Salvato, pessoal aí, vamos fazer a Santa Ceia rapidinho. Porque esse é um momento também em que o Senhor Jesus, que trouxe para nós a arca, para dentro do nosso coração, quer ter essa comunhão conosco. Quer ter essa comunhão conosco. O Senhor Jesus diz lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Abra a sua Bíblia lá. Lucas. O médico amado, não é? Aqueles que escreveu também o livro de Atos. Lucas capítulo 22. Aleluia. Versículo 15. Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Ele estava dizendo assim, ó, esse é o momento onde eu vou ensinar para vocês algo muito especial. É quase como uma arca da aliança. É um símbolo da aliança. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças. Partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A palavra do Senhor
nos orienta de que ceia do Senhor é algo que Jesus quer partilhar com os seus discípulos. Ele quer derramar o seu amor por nós. Ele quer nos fazer lembrar de que existe um reino acima do reino da terra. Que existe um reino que virá, e o rei é Ele. E Ele vai estabelecer toda a sua vontade sobre a terra um dia. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos continuar a cultivar a sua presença em nós, na nossa casa, com os nossos irmãos. Porque isso vai lembrar o mundo de que Ele um dia vai estabelecer todas as coisas. Não se preocupe, isso é com Ele. Ele vai estabelecer. Mas enquanto você espera Jesus voltar, você proclama através desse memorial que Ele está vivo, de que Ele morreu e que Ele um dia vai voltar. A palavra do Senhor diz isso. E é para você se alegrar, meu irmão. Hora de Santa Ceia não é hora assim de cristão virar sério. Não, é hora de cristão se regozijar pela presença da arca na sua vida. Oh, presença maravilhosa de Jesus em nós, irmãos. Oh, presença que nos aquece, que nos ajuda a persistir firmes na fé. É para lembrar que Jesus não está pendurado numa cruz. Olha para essa cruz aqui, para aquela lá. Não tem Jesus ali, não tem. Sabe por quê? Porque Ele continua vivo, ativo e reinando. Ele continua. E Ele vai consumar todas as coisas um dia, meu irmão, em teu favor e em meu favor. Glória a Deus por isso. Fique de pé nesse momento. Nossa igreja, a gente pede assim, ó. Se você é convertido e batizado, mesmo de outras igrejas, você é convidado a tomar o pão e o cálice, sem problema nenhum. Você é convidado. A mesa é de Jesus. Mas se você ainda não é convertido, não tem certeza de que Jesus está no seu coração, nós queremos oferecer uma uva, que é aquele primeiro gostinho, tá? Primeiro gostinho de que Jesus te ama, e de que Jesus não esquece de você. E hoje à noite você pode aceitar Ele no coração. Pode pegar uma uva, pode conversar conosco no final, tá? É para isso que a gente está aqui. Senhor, e nós queremos nesse momento agradecer porque o pão e o cálice estão também à nossa disposição. Assim como o teu corpo e o teu sangue nos favoreceram diante do Pai, sem mérito algum nosso, o Senhor nos favoreceu. O Senhor só pede arrependimento e confissão. O Senhor só pede aceitação do teu Filho Jesus. Nós também nessa noite recebemos esse cálice, recebemos esse pão com gratidão. Perdoa os nossos pecados. Perdoa mesmo, Pai. Às vezes são muitos pecados, Pai, mas por favor, novamente, perdoa. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que está subindo agora na mente dos irmãos. Perdoa, Jesus. Perdoa. Não leve em consideração a nossa ignorância, Pai. Perdoa-nos, Pai. E nos ajuda a perseverar, a perseguir, ó Deus, a Tua vitória em nós, Pai. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. E enquanto o pessoal vai começar a cantar a música, você pode sair do seu lugar pelo canto, e depois voltar pelo centro, tá? Pode sair agora, em nome de Jesus. Amou até a morte. Jesus, alto preço Ele pagou. Cante igreja, glória a Deus. Sua carne foi transpassada pelos meus pecados. O seu sangue me traz vida. O seu sangue me traz vida. Cada vez que eu como desse pão,
Jesus, alto preço Ele pagou. Sua carne foi transpassada pelos meus pecados. O seu sangue me traz vida. O seu sangue me traz vida. Cada vez que eu como desse pão e bebo desse cálice, em memória de Jesus, minha fé aumenta, o meu espírito se alimenta no amor que só vem de ti, Senhor Jesus. Cada vez que eu como desse pão e bebo desse cálice, em memória de Jesus, minha fé aumenta, o meu espírito se alimenta no amor que só vem de ti, Senhor Jesus. Todos receberam. Se você ainda não recebeu, temos aqui ainda cálices, tá? O pão, ou também a uva. Ainda tem uva? Tem uva. Acho que o Guga não recebeu ali. Isso. Não esquece do Guga, pelo amor de Deus. Amém. Senhor, obrigado, porque esse pão representa o Senhor vivo que desceu do céu. Representa, ó Deus, um Jesus que não é um espírito desencarnado, ele veio em carne. E nós confessamos como cristãos, o Senhor Jesus vive para sempre. O Senhor Jesus é o nosso Deus eterno. Ele levou, Senhor, sobre si a nossa condenação. E hoje somos livres, livres, livres para te adorar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa memória, Senhor, que é ativada nessa hora em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos comer. Levante seu cálice também. Senhor, nós te glorificamos, Senhor, porque pelo sangue nós somos aproximados de Jesus. Pelo sangue nós somos aproximados do Pai. Pelo sangue nós temos acesso ao Espírito Santo. Pelo sangue, Senhor, as bênçãos nos perseguem. Pelo sangue nós temos comunhão uns com os outros. Pelo sangue os nossos pecados foram lavados e purificados de toda injustiça. Oh Deus, pelo sangue nós resistimos a Satanás. Pelo sangue nós vencemos as tentações. Pelo sangue nós somos mais do que vencedores. Meu Deus, quantos privilégios, Pai, recebemos do sangue de Jesus. Nós não somos dignos, Pai, de tomar essa ceia. Mas obrigado por Jesus que nos tornou dignos. Nos levantou de novo, Senhor, do chão, da poeira, do pecado, do lamaçal. E hoje nós estamos aqui somente para agradecer tamanho amor, tamanha graça. Vamos tomar juntos em memória a Jesus. Passa o copinho para o meio. Passa o copinho para o meio. Os diáconos vão recolher. Ou uma pessoa que está no meio pode vir trazer aqui. E vamos cantar de novo essa música aí ou tem outra? Tem outra?
quero glória, glória, aleluia. Eu sou assembleano. Amém. Batendo palma, gente. Tá fraco. Bate palma que esquenta. Bate palma que esquenta aí. Tô vendo gente sem bater palma. A refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Fé dos reinos deste mundo seguirão as suas leis. E os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. E agora eu quero ver. Vai. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória de novo. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Bate forte aí. Glória a Deus. Glória a Deus.